você. Deus está nesse lugar. Eu tenho certeza disso. Você tem certeza? Por quê? Porque você sentiu a presença dele? Até sentiu, pode de repente dizer, não, eu também senti e tal, beleza. Mas não é porque senti a presença dele, é porque ele disse. Aí Jesus fala para mim, ele já falou para nós, né? Se vocês, se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou ali com vocês. Então, se ele falou, está falado. Não é isso? Ele falou sobre o Espírito Santo também. Eu tenho que ir, aliás, ele falou, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque senão ele não pode vir. Entendeu? Eu tenho que ir, senão ele não pode vir. Então tá. Mas tinha alguma coisa para aqueles discípulos, algo melhor do que estar com Jesus ali? Poder comer, eu vou dizer que eles comeram copa-lombo, porque eles não comiam copa-lombo, né? É carne de porco. Agora a gente já come. Então, mas imagina, você almoçar com Jesus, tomar café com Jesus, conversar com Jesus. Maravilha isso, né? Bom. Aí Jesus fala, não, eu tenho que ir. Não, peraí, Jesus. Segura aí, Jesus. Faz isso não. Não, eu tenho que ir. Porque senão o outro não vem. E ele fala do outro, é alguém que é da mesma natureza. E ele falou que viria o Espírito Santo. Mas eu vou enviar vocês da parte do meu Pai, o Espírito Santo, e ele vai estar com vocês por quanto tempo? Então, aí o que era impossível naquela época, seria impossível para mim e para você, porque quando Jesus entrava numa cidade, como é que ficava a cidade? Tumultuada, sempre tinha muita gente em volta dele, porque quem se aproximava de Jesus era curado, as pessoas eram, né? E aí fora aquela condição, né? Nem todos tinham essa condição de estar com Jesus, conversar com Jesus, né? Tomar café com Jesus, mas eu e você temos isso hoje. Então tinha algo melhor? O que parecia que seria ruim para os discípulos, a ausência de Jesus, na verdade, se tornou a presença dele em todos nós, e é ele mesmo disponível para mim e para você. Imagina hoje, se Jesus estivesse lá em Jerusalém, né? Como é que a gente ia ver Jesus? Não ia ter rede hoteleira para isso, não ia ter empresa de aviação para isso, é a fila que devia ser, mas ele está aqui. Isso é maravilhoso. E aí, quando aquela hora eu estava aqui na ministração, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é vida, gente? Vida é a presença dele em nós, vida é o Espírito Santo. E aí ficou isso, eu vim para que vocês tenham o Espírito Santo. Essa é a vida em abundância. Se você tem o Espírito Santo, você tem vida em você. Se você tem o Espírito Santo, você já tem o próprio Jesus em você, o próprio Deus em você, a pessoa do Espírito Santo. E aí você quer conversar? Conversa com ele. Você quer desabafar? Desabafa com ele. Claro que você pode conversar com alguma pessoa e tudo, mas entenda que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Maravilhoso isso, né? A gente falar isso. Outro dia eu estava pensando num texto. Abre aí, por favor, Romanos. Não é a pregação, não é nem a introdução da pregação. O tema que eu vou falar com vocês hoje, eu vou ficar mais uns 2 domingos conversando aqui sobre o que a gente vai falar. Mas Romanos, no capítulo 8, só para a gente falar do Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo é alguém que a gente precisa conhecer. O Espírito Santo. Eita, Espírito Santo. Se tem alguém que precisa ser conhecido da igreja hoje, porque não dá para conhecer Jesus, falar, eu quero conhecer Jesus, mas quem apresenta Jesus para a gente é o Espírito Santo. Quem revela Jesus para a gente é o Espírito Santo. Um montão de gente, de repente, aqui que está no nosso meio, talvez você, em algum dia, não sei como é que foi a jornada de cada um, mas um dia não era cristão e tudo, e aí alguém falava de Jesus, mas quem um dia te convenceu e você realmente ouviu aqui no coração sobre Jesus, abriu seus olhos para Jesus? Quem foi que te convenceu? Espírito Santo. Eu também. Quem me convenceu sobre Jesus foi o Espírito Santo. Então, a adoração a Jesus sem o Espírito Santo não existe. Caminhar com Jesus sem o Espírito Santo não existe. Andar com Deus sem o Espírito Santo não existe. A gente só está vivo de verdade porque tem um Espírito Santo. Sem ele, a gente é morto. Né? Então, o versículo 26, Romanos 8, 26, fala... eu estava outro dia pensando nisso, na hora que veio esse versículo, fiquei pensando nisso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa
fraqueza. Então, no momento que você se sente fraco, você está fraco, ele te assiste, ele está aí para te dar assistência, para te sustentar, para te manter de pé, para continuar te convencendo, porque ele já te convenceu um dia que você podia ser filho, aí você se tornou filho de Deus, porque ele te convenceu disso. Te convenceu de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o Filho de Deus, e você entregou a sua vida, não foi isso que aconteceu? Mas ele continua te convencendo na fraqueza, ou seja, te dando assistência, te convencendo de que você não está sozinho, te convencendo de que, olha, não desista, não desiste, não desista, não para agora. É o Espírito Santo que fala isso. É o Espírito Santo que, quando a gente acha assim, não dá mais, eu desisto, e ele é que dá aquele empurrão, ele é essa pessoa que dá aquele empurrão na nossa fraqueza, dá assistência. Assim, não, você não vai parar, não. Eu estou com você. Quem disse que você está sozinho? E ele é que nos convence, porque naturalmente a gente vai olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo, para os sentimentos, e dizer assim, não, já era, eu estou sozinho. Mas ele é que convence que você não está sozinho. Você não está sozinho. E aí depois ele fala, porque não sabemos orar como convém. Já se encontrou nessa posição? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aí o versículo 27, e aquele que sonda os corações, está falando de Deus, sabe qual é a mente do Espírito. Uau, o Espírito tem a mente. Deus sabe qual é a mente do Espírito. Isso não revela o Espírito Santo como uma pessoa para mim e para você? Deus sabe qual é a mente do Espírito. E aí, ele continua. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa? E Deus sabe qual é a mente do Espírito. Ele é uma pessoa, tem uma mente. E ele ora, segundo a vontade de Deus, por mim e por você. Ele ora. Se ele não fosse uma pessoa, não teria uma mente. E ele ora segundo a vontade de Deus, ou seja, a oração do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, por mim e por você, é perfeita. É perfeita, é segundo a vontade de Deus. E a gente sabe lá, o João, mais na frente, ele diz lá que se a gente ora segundo a vontade dele, nós sabemos que ele nos ouve. Se ele nos ouve, nós então recebemos aquilo que nós colocamos diante dele. Então essa é a oração, segundo a vontade de Deus, a oração de acordo com o pensamento de Deus, porque Deus sabe a mente do Espírito, e ele ora conforme a mente de Deus, a vontade de Deus. Demais, né? O Espírito Santo é demais, eu preciso conhecer mais o Espírito Santo. E sempre vai ter mais para conhecer, sempre vai ter mais para conhecer, sempre mais. Amém? Vamos começar aqui, senão eu vou pregar outra coisa. A gente está nesse tema aqui, pensando como Deus pensa, tanto quarta como domingo de manhã. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu tive uma dificuldade para a pregação de hoje. Eu não sabia direito o que colocar no slide. Aí eu coloquei um montão de versículo, que a gente vai falar neles. Mas, poxa, esse tema aqui já está no meu coração há um tempão. Eu poderia fazer o que Deus pensa. Não é algo que eu não tenha para falar. Mas eu estava pedindo a Deus, Senhor, o que você quer dizer para a igreja, para a tua igreja? O que o céu está querendo dizer nessa manhã, nesse dia? E eu fiquei, sabe, você fica cozinhando ali, cozinhando, até receber. Deus gosta de fazer umas coisas assim, né? De esperar e chegar lá nos minutos finais, aí te dá, né? Aí ele te dá. Então, eu queria... Aqui, o que Deus pensa, é a coisa que a gente precisa alinhar nosso pensamento. O que Deus pensa sobre você? Porque muitas vezes a gente está aqui, tem uma caminhada com Jesus, mas quantos crentes não sabem o que Deus pensa a seu respeito e fica falando, pensando diferente de Deus ao seu próprio respeito, se desvalorizando. As pessoas se desvalorizam quando Deus te valoriza. Então, não se desvalorize. As pessoas, às vezes, estão desvalorizando a família quando Deus valoriza a família. Estão desvalorizando o casamento quando Deus valoriza o casamento.
estão desvalorizando o seu futuro, quando Deus valoriza o futuro. Então, eu preciso saber o que Deus pensa sobre as finanças, sobre a sua vida financeira, prosperidade, qualquer abordagem que você queira fazer sobre isso. O que Deus pensa? Porque se eu penso diferente, eu vou viver a minha vida, a qualidade da minha vida vai ser na medida do que eu penso, e assim como alguém pensa, assim vai ser. Então, os pensamentos que a gente alimenta, e aí essa é uma palavra-chave, alimenta. Se eu não alimento alguma coisa, aquilo morre. Não é assim com planta? Você deixa a planta lá, o bicho também, quem tem um cachorrinho, quem tem um gato, qualquer animal, se você também morre, né? Se não comer, não vamos falar de comida agora, não. Mas, se não se alimentar, a gente morre. Não morre? Vai ficando fraco. Aí, primeiro assim, você tem uma fome, depois você até desiste de comer. Vai ficando tão fraco que você não quer mais comer. E aí vai morrer. Então, a gente precisa saber o que Deus pensa a respeito de todas as coisas, a respeito de tudo. E eu vou falar hoje, e ainda vou passar mais uns domingos aqui falando. Eu botei esse tema aí, não estava muito... Enfim, mas o que Deus pensa sobre a sua prosperidade? Aí eu quero pegar isso aqui numa forma mais ampla. Quando você fala prosperidade, o que Deus pensa a respeito dos planos que você tem, os planos que você tem feito, que eu tenho feito, das decisões que a gente tem que tomar, do futuro nosso e daqueles que estão com a gente. O que Deus pensa? Será que eu estou pensando? Será que a gente está pensando igual a Deus? Quando a gente pensa sobre o futuro, sobre coisas que a gente tem que tomar decisão, sobre o emprego que a gente tem que buscar, eu estou nesse pacote com vocês, sobre uma vaga que eu tenho que concorrer, sobre uma decisão de trabalho, sobre uma decisão de futuro. O que Deus pensa? Sobre casamento, relacionamento, qualquer esfera. O que Deus pensa? O que Deus pensa a respeito disso? Né? E você sabe, você até imaginou que eu ia trazer esse versículo, Jeremias 29:11, que a gente já citou aqui. Eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, pensamento em que área? Em qualquer uma das áreas da nossa vida. Ele é que sabe que pensamentos tem. E em qualquer uma das áreas da sua vida, os pensamentos dele são de paz e não de mal. Em qualquer área da sua vida, em qualquer aspecto da sua vida, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para dar o fim que você... Não é assim, o fim que eu desejo? É, o fim que eu desejo. Você quer ter saúde? Hã? Já até temos. Todo mundo deseja ser saudável e viver saudável. É para dar o fim que você deseja. Você quer ser bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer? Um amém aqui, um amém ali, está tudo bem. Estou brincando com vocês. Mas a gente quer ser bem-sucedido em tudo que... Ninguém faz nada, vou começar um negócio para dar errado. Não. Vou entrar no jogo para perder. Hoje vai ser 3-0 para eles. Ninguém entra assim numa partida, né? Vou perder de 5 aqui no barato, fazer só um golzinho para não ficar no 0. Ninguém entra num jogo assim, não é verdade? Todo mundo entra para ganhar. Você não quer ganhar? Essa é a posição que você já está, de vitorioso. Porque você está em Cristo, não tem outra posição para você. Agora, que pensamentos eu tenho a respeito disso que Deus já programou para nós? Porque ao longo da vida, a gente vem acolhendo muitos pensamentos, muita coisa que vem dizendo para a gente, muita coisa que vem formando fortalezas na nossa mente e que depois atrapalham aquilo que é a verdade para ela entrar no nosso coração. Atrapalha aquilo que Deus de fato tem. E a gente vai tomando decisões, vai vivendo a vida baseado naquilo que a gente sabe, que a gente acha. Isso se chama ignorância. Ignorância é a respeito do quê? Da vontade de Deus. Isso aí é o grande inimigo. O pastor Marcos já falou isso aqui várias vezes. Seu inimigo número 1 não é o diabo mais. Ele foi derrotado, não é isso, Marcos? Qual é o inimigo número 1 do povo de Deus? A falta de conhecimento, a ignorância. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Abre a tua Bíblia, por gentileza, lá em Jeremias, no capítulo 29. A gente vai falar de um povo que é o povo de Deus, gente.
no capítulo 29. Se depois você pega, por exemplo, depois o capítulo 27, o 28, que dá um pouco do contexto histórico do que o povo estava passando. O que estava acontecendo aqui? O povo estava cativo. Nabucodonosor tinha dominado tudo ali, e o povo estava cativo, ou seja, eles eram escravos, e mesmo estavam num lugar que não era a casa deles, não era o país deles, um lugar hostil, ou seja, tudo dando errado, tudo errado. O ambiente é o pior possível, as memórias ruins. Você imagina ser levado cativo? Nenhum povo leva o outro cativo assim, por gentileza, se arrume suas coisas, tá? Já tem um caminhão de mudança ali na porta, e às 5 da tarde o caminhão passa aqui, ou então às 11 da manhã, tá bom? Mas fica tranquilo, o caminhão vai levar suas mudanças, e você tem um carro aqui te esperando, tá? E você vai ser hospedado lá na nova cidade onde você vai morar. Não é assim que acontece. É assim? Como é que era? Era na violência. Era na violência. Então, você imagina quantas memórias esse povo tinha. Aí você eu vou ler aqui um pedaço do Salmo 137, que diz para a gente, eu estou falando aqui Jeremias, é porque eu estou com muita coisa no meu coração aqui, aí pedi ao Espírito Santo para organizar a minha vida. Vamos ler o Salmo 137 rapidinho. Abre a tua Bíblia aí, faz um barulho de papel aí. Salmo 137. Olha o coração do povo. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Saudade, hein? Da nossa casa. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso aí reflete bastante o coração das pessoas que estavam ali. Ou seja, estava tudo dando errado, estavam em terra estranha, tinham perdido suas casas, tinham perdido tudo que têm. Os planos que fizeram foram por água abaixo. E muitas vezes, assim, essa é a nossa situação, de repente não nesse nível, mas de ter feito planos, ou de olhar para trás, ou ter semeado no passado, e as sementes foram ruins, as sementes não foram de acordo com a mente de Deus, de acordo com o conhecimento revelado da palavra de Deus. E aí o que vem? Vem uma colheita. E a gente não pode escapar disso, a gente não vai escapar disso, porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ninguém escapa disso, porque é um decreto de Deus, é um princípio de Deus estabelecido, e todo o mundo gira em torno disso. Aquilo que se planta é o que se vai colher, o que se planta se vai colher. Então, de repente, está com situações na tua vida que são resultado de escolhas erradas do passado, que te levaram a um lugar ruim hoje, ruim no sentido de não ter dado certo, enfim, cada um, essa palavra vai cair do jeito certo em cada coração. Assim como estava esse povo, porque esse povo também estava cativo. Por que estava cativo? Foi injusto? Era fruto também de uma semeadura. Um povo que se desviou da presença de Deus, um povo que não estava fazendo a vontade de Deus, com reis que não estavam levando o povo, a liderança que não estava levando o povo à adoração a Deus, à fidelidade a Deus, e Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Ainda que eu seja infiel, Deus é fiel. Ainda que você seja infiel, Deus é fiel. Aí as pessoas não compreendem isso Paulo escreveu a Timóteo. Ainda que as pessoas não compreendem isso, eles, poxa, como assim? Deus é fiel a mim? Deu tudo errado, mas eu fiz errado, mas Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel à palavra dele.
E se ele estabeleceu algo na sua palavra, aquilo que ele estabeleceu vai acontecer daquele jeito. Ele não pode ser infiel à palavra dele. Ele não pode ir contra a própria natureza dele. E ele tinha um trato com o povo, tinha uma aliança com o povo, tinha mandamentos que ele também tinha deixado claro para o povo. Se vocês andarem nos meus caminhos, o que vai acontecer? Vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Porém, se não andarem nos meus caminhos, se servirem a outros deuses, se vocês não olharem para mim, vão ter consequências disso. E o povo estava sofrendo consequências disso. Agora, uma coisa é olhar e ver assim que há consequências. Outra coisa é achar que Deus me abandonou. Deus não nos abandona e nunca abandonou o seu povo. Deus nunca nos abandonou. Então, situações que eu posso estar colhendo hoje é porque eu plantei errado. Plantei errado como? Porque eu plantei fora da vontade de Deus, contra a vontade de Deus, sem saber da vontade de Deus, fora do tempo certo. Tudo isso faz parte. Está comigo aí? Tudo isso faz parte. Né? Mas eles estavam lá. O fato é que eles estavam tristes. Você leu o Salmo 137. Que coração é esse? Saudade da terra, saudade das pessoas. Fico imaginando, toda vez que falo em guerra, fico imaginando as pessoas que foram perdidas, morreram. Toda vez. Então, a gente, às vezes, tem isso aí, essa coisa de olhar para trás, o que deu errado, o que deu errado. E agora, qual é a solução? Qual é a solução? A solução é começar a plantar as sementes certas. A solução é plantar as sementes certas. É regar com a palavra as sementes certas. E ter a paciência, porque no tempo certo vamos colher os frutos dessas novas sementes. Mas Deus requer de nós paciência. Ninguém que planta alguma coisa e vai no outro dia já vê se tem fruto. No outro dia ele vai lá para fazer o quê? Para regar, para cuidar e para ver se está tudo direitinho, se a terra está do jeito que tinha que estar. E no outro dia, ele não vai lá esperando fruto. E na semana seguinte também não. É isso que a gente fazia, ou que a gente tem que fazer. De uma forma geral, a gente cresceu e tem crescido cada vez mais nisso, e a sociedade tem ido para essa direção do imediatismo, de querer resultados rápidos. Mas Deus não trabalha com resultados rápidos nesse aspecto da nossa vida, porque Ele trabalha com uma renovação da mente. Enquanto a gente não tiver os pensamentos dEle, a gente não vai estar preparado para colher os frutos da palavra dEle. Não está preparado. Por quê? Porque a gente não vai saber lidar com isso, porque a gente não está pensando como Ele pensa. Então, mas no meio daquela confusão toda ali, vou chamar assim, lá em Jeremias, vou abrir aqui, no capítulo 29, chega uma carta para eles, assim como está chegando para mim e para você, uma carta, você está recebendo agora uma carta do profeta, uma carta de Deus, falando algumas coisas para eles, dando algumas instruções para eles. E vou te dizer, nesses momentos em que a gente está assim, pô, deu errado, planejei um negócio, deu errado, sabe qual que a gente costuma fazer? A gente costuma buscar profetas que digam alguma coisa que me dê esperança. Não é assim? Até aí natural. Mas a gente vai buscar qualquer profeta. Isso aqui não pode. Eu falo a gente assim, de uma forma geral, tá? As pessoas têm buscado qualquer profeta, qualquer um que diga algo que vá de encontro ali para massagear o momento que eu estou vivendo, massagear meu coração. E o povo estava fazendo assim, o rei estava fazendo isso. Se você for olhar no capítulo 28, apareceu um profeta aqui, aliás, no 27, Jeremias já tinha feito uma profecia, falou com os povos todos ali em volta da Babilônia, e falou, olha, submetam-se a Nabucodonosor. Submetam-se. E falou, inclusive, para dar esse recado para o rei também. Falou, ó, submeta-se, porque senão vocês vão morrer. Aí vem no capítulo 28 um outro profeta, para dizer, olha, calma, calma, que vai ficar tudo bem. Em 2 anos a gente sai daqui. Em 2 anos. Não escuta Jeremias, não. Jeremias não sabe o que está falando. Foi lá, ofendeu Jeremias, depois lá, leia o capítulo 27 e 28. Quebrou lá o cordão de Jeremias, humilhou Jeremias, falou, não, 2 anos, fica tranquila, já vai passar. 2 anos. Mas Jeremias vai e recebe uma palavra de Deus para esse falso profeta, que diz, ó,
Você está falando o que Deus não falou. Você está enganando o povo. Ainda esse ano você vai morrer. Em 7 meses esse camarada morreu. Está lá no capítulo 28. Confere aí depois. E aí chega uma carta. Deus manda Jeremias escrever uma carta. E aí o capítulo 29 que eu vou começar com você. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, então tudo isso foi para dizer agora, o que dizia a carta? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas, construam casas, habitem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Tomem esposas, gerem filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, Deus está falando para eles o seguinte, não faça planos para agora, não, assim não, de acordo com qualquer profeta. Procura a paz do lugar onde você está vivendo. Crie família, produza onde você está. Isso é uma carta que vem de encontro ao momento que eles estavam vivendo. Como assim? E alguns talvez tenham dito assim, mas eu odeio esse lugar. Mas você vai orar por esse lugar. Você vai crescer nesse lugar. Você vai buscar paz nesse lugar e você vai prosperar no lugar onde você está. Você vai prosperar aonde você está. Ao invés de reclamar do lugar onde você está. Você vai prosperar no lugar onde você está. Você vai crescer aí, porque você é meu e você não vai diminuir e você tem que estar preparado para o que eu vou fazer. Amém? Então, teve uma direção de Deus para aquele povo ser bem-sucedido, apesar do lugar, para ser bem-sucedido, apesar das condições, para ser bem-sucedido, apesar de qualquer sentimento que tivesse ali no coração. Que é algo para a gente aprender. Aprender. E Deus está dizendo para a gente, prosperem, façam o seu melhor e orem ao Senhor por esse lugar onde você está plantado. Orem ao Senhor por esse lugar onde você está hoje, para você prosperar nesse lugar que você está hoje. E a prosperidade é de maior interesse de Deus, porque Deus está interessado que você seja abençoado, mas Ele está interessado que outras pessoas vejam a tua prosperidade, porque elas serão abençoadas através da sua prosperidade. Deus quer seu povo prosperando. Deus quer seu povo crescendo, Deus quer seu povo sendo bem-sucedido, Deus quer, é a vontade de Deus que você seja bem-sucedido. Nós, enquanto povo de Deus, precisamos ter isso no nosso coração. Deus quer que eu seja bem-sucedido, está escrito na Bíblia que Deus se compraz, Ele se alegra na prosperidade do justo. Você é justo? Então é maravilhoso saber disso. E aí começa esse pensamento aqui, que é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, antes de chegar lá no versículo 11, Ele está revelando na vontade dEle para aquele povo. Porque se a gente for falar de vontade, qual que era a vontade desse povo, das pessoas aqui? A vontade natural é ir embora. A vontade natural é abandonar tudo. Não abandone tudo. Não largue tudo. Deus não quer que você largue tudo, Ele quer que você prospere no lugar onde você está. Amém? Mas eu preciso saber. Então, aquele povo estava sendo convidado a ter uma mudança de pensamento. Isso aqui é um convite para mudar de pensamento. Porque você imagina, em cada esquina que fosse parar, um vizinho encontrando com o outro, o que ia falar? Qual que era o assunto?
O cativeiro. Qual que era o assunto? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? O que a gente está passando? Como é que estão difíceis as coisas? O assunto é esse. O assunto era reclamação. O assunto era tristeza. O assunto era, poxa, como era bom Jerusalém, como era bom a nossa vida. Legal, mas espera aí. Deus está convidando esse povo e está convidando a mim e a você para mudar de pensamento. Apesar de hoje, nós vamos prosperar. Apesar de hoje, nós vamos plantar. Apesar de hoje, nós não vamos parar. Apesar de hoje, seremos bem-sucedidos. Apesar de hoje, vamos crescer. Porque Deus estava mandando. Deus não perguntou ali como é que estava, como é que está aí o cativeiro, gente. Não, ele já sabia. Ele já sabe. Então tem uma ordem de Deus aqui. Olha, vocês agora, vocês vão fazer suas casas. Vocês vão habitar nas suas casas. Vocês vão andar de cabeça erguida. Porque vocês vão construir suas casas, habitar nas suas casas. Vocês vão ter filhos e filhas. Vocês vão dar seus filhos e filhas em casamento. Aliás, falar isso significa o seguinte, vocês não vão sair amanhã, você está entendendo? Porque se eu vou ter filhos, e depois os filhos dos meus filhos eu vou ver casar, é porque vai ser longo o tempo aqui. Então Deus estava avisando, vocês vão ficar aí bastante tempo, mas nesse tempo prosperem. E se Deus está falando prosperem, é porque Ele se encarrega de fazer prosperar. É isso que a gente tem que mudar no pensamento. Se Deus está dizendo prospere, se Deus está dizendo faça uma casa, é porque Ele vai te dar o recurso para fazer. Se Deus está dizendo faça esse projeto, é porque Ele vai na frente para propiciar o projeto, para tornar propício o ambiente para o projeto. Se Deus está dizendo para esse povo, tenham filhos e filhas, é porque Deus vai tornar esse povo fértil. E esse povo vai se multiplicar. A multiplicação, ela começa na palavra de Deus. Naquilo que Deus está dizendo. A prosperidade começa naquilo que Deus está dizendo. E Deus estava dizendo, convidando esse povo para mudar de pensamento, mudar a maneira de pensar. Porque se vocês continuarem pensando desse jeito, como cativos, vocês vão viver como cativos. Se vocês pensarem, continuarem com essa mente de derrota, vocês vão viver como derrotados. E Deus está falando, não vivam como cativos, mas não vivam como derrotados. Vivam como um cidadão aí que me representa, construindo suas casas, edificando suas casas, morando nelas, construindo suas famílias, sendo bem-sucedidos e glorificando o meu nome. Parem de pensar como cativos. Parem de pensar como derrotados. Parem de pensar como exilados. Pensem como cidadãos do lugar onde vocês estão. Pensem como cidadãos do lugar onde vocês estão. Quem está dizendo isso não foi o prefeito nem o governador, foi Deus. Legal, né? Mudança de mente. Por quê? Porque eu só vou mudar. Botei um slide aqui, ó. Eu só vou mudar a qualidade de vida a partir da qualidade do meu. E Deus está convidando. Não fica pensando como cativo, senão você vai viver como cativo. Só vai ter motivo para chorar. Não fica pensando como exilado, senão você vai viver como exilado. Só vai chorar. Construa suas casas, edifiquem. Tem um projeto no coração aí? Bota esse projeto para funcionar. Tem alguma coisa para fazer aí? Mãos à obra, arregaça a manga e vão fazer, vamos para frente. Deus está encorajando esse povo. Você está pensando em voltar para Jerusalém, não é o tempo agora. Agora é aí, você vai ser próspero aí onde você está. Ore pela paz do lugar. Mas é impossível ter paz aqui, o ambiente é de guerra, porque você ainda não está orando pelo lugar. Orem, peçam ao Senhor paz nesse lugar, e você vai viver a paz nesse lugar, porque é você que vai estar trazendo a paz para esse lugar através das suas orações. Aí, versículo 8, Jeremias 29, 8. Fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, não busque nada do lado de fora. Busque a palavra de Deus. Quer saber o pensamento de Deus? O pensamento de Deus está escrito aqui, revelado na palavra dele, para mim e para você.
Aí continua o versículo 9, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aí Deus é bem específico aqui agora com o povo. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa, é a boa palavra, a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí o versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em que aquele povo estava pensando? Em sair dali logo. Em que aquele povo estava pensando? Que aquele lugar era horrível. O que aquele povo está pensando? Que a situação era difícil. Pensando em morte, pensando em doença, pensando em tudo que deu errado. Era esse o pensamento que estava. Por isso Deus vai e fala assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Não são esses pensamentos que estão aí na sua cabeça, na sua mente. Os meus pensamentos são de paz, que você nem consegue ver. Você nem consegue ver, porque você está olhando para as circunstâncias e alimentando seu pensamento com as circunstâncias, ao invés de alimentar com a minha palavra. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz, para dar o fim que vocês desejam. O fim que aquele povo desejava não era ficar ali, era voltar para casa. O fim que aquele povo desejava era ter uma vida em família. É isso mesmo, esse é o pensamento. Mas aquele povo estava tão envolvido em tanta coisa que não conseguia pensar nisso. Então, troque os pensamentos. O convite de Deus é esse, pelos pensamentos de Deus, apesar das circunstâncias. Amém? Porque a gente, às vezes, tem e toma decisões, sabe? Isso é todo ser humano, assim, eu tenho convicção disso, convicção. E toda decisão que a gente está tomando é até correta aos nossos olhos. Essa aqui parece a melhor circunstância. O melhor agora, se perguntasse a qualquer um daquele povo, o melhor agora é eu voltar para Jerusalém. O melhor agora é a gente se reunir e poder ter de volta a nossa casa. O melhor agora. O melhor agora. Mas o melhor agora era essa a vontade de Deus para eles? Não. O plano de Deus eram planos mais altos, melhores que esse. E a gente, às vezes, começa a pensar, e a Bíblia fala, e eu botei os vários versículos aqui, Provérbios, por exemplo, Provérbios 14, 12, fala que há caminho que ao homem parece direito. E tem horas que a gente vai olhar e avaliar normalmente, avaliar naturalmente, pois essa é a melhor decisão a ser tomada, esse é o melhor caminho, essa é a melhor porta. Mas parece. Agora, eu preciso alinhar, cada um de nós precisa alinhar o nosso pensamento ao pensamento de quem? De Deus. E a gente só alinha o nosso pensamento olhando para cá. Porque, de acordo com a situação que o povo vivia aqui, nesse livro de Jeremias, nessa época, eles tinham muitas palavras para poderem dizer, baseado até na Bíblia mesmo, nos escritos na época que eles tinham, para poder ir contra essa situação que eles estavam vivendo. Mas seriam as palavras de Deus para aquele momento? Não. Mas à medida que a gente recebe a palavra de Deus e acolhe, a gente vai entendendo que tem caminhos que, poxa, parece melhor para mim. Mas eu preciso ter a direção clara do Espírito Santo, da palavra, para eu não entrar num caminho que parece bom, mas lá na frente, um caminho de morte. A gente precisa. Todos nós. Esse é um alerta de Deus para nós. Sabe, a Bíblia fala sobre verdade. Eu tenho a verdade, eu tenho certeza disso. Eu já vi gente com uma certeza genuína no coração, tomando decisão errada e afundando a família. E dizendo até que teve uma direção de Deus. Já vi. Mas como ter uma direção de Deus? Há caminhos que ao homem parecem ser, sim, são de vida, são de paz, mas lá no final dá em morte. Porque a gente está tomando decisão baseada em princípios da palavra, ou baseado no momento, baseado naquilo que eu estou vendo, baseado só naquilo que eu desejo, ou eu estou realmente olhando e meditando na palavra para ter paz no coração e tomar a melhor decisão. Porque a verdade, ela está aí, e ela liberta, não liberta? O conhecimento dela liberta. Tem muita gente escrava aí, sendo escravizada, e a verdade está aí. Mas se eu não conheço e conhecer a verdade, é essa verdade gerando em mim isso. Se eu não tenho um relacionamento com a palavra de Deus, o que acontece?
eu não vou conhecer a verdade, eu não vou experimentar a liberdade que ela tem para mim e para você. É o conhecimento revelado da verdade que traz libertação. Conhecimento revelado da verdade, sabe? Aí a gente acha assim, não, mas eu já tenho certeza. Jesus mesmo, ele deu uma orientação, e ele fala assim, ó, portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. É aquele caso em que a pessoa tem certeza, mas não tem uma certeza baseada na palavra, não tem uma direção clara, não tem uma direção clara da palavra de Deus. Se tem dúvida, não faz. Tem dúvida, não vá. Espera um pouquinho. E essa é a palavra aqui, mais difícil, né? Esperar, esperar, esperar. Paciência, paciência, paciência. Essa é a igreja da paciência. Amém? Nós somos pacientes. Amém. Aí Jesus fala assim, você estava convicto, mas genuinamente errado. Mas como é que eu vou saber que eu estou certo? Eu estou certo à medida que eu pego essa palavra e começo a meditar nela e deixo ela fazer efeito dentro de mim, para aquilo que eu preciso, todo dia, para tomar decisões. Tomar decisões pequenas, do dia a dia, tomar decisões que vão, de repente, ser maiores, mas eu sou treinado nas decisões pequenas do dia a dia, eu sou treinado na fidelidade em coisas pequenas no dia a dia, para ser colocado em alguma coisa maior, que eu já fui aprovado, quando eu fui provado nas coisas pequenas. É desse jeito. Então, se ainda está no pequeno, seja fiel no pequeno. Se ainda está no pouco, seja fiel no pouco. Se ainda está nos pequenos passos, seja fiel nos pequenos passos. Porque daqui a pouco você vai dar maiores passos, mas aí você já vai estar treinado nos pequenos passos. Se você está pensando, está um ambiente diferente, ambiente de trabalho, por exemplo, não, Deus te colocou nesse trabalho, é esse ambiente, ora por esse lugar, para que haja paz nesse lugar, para que você prospere nesse lugar e para que a glória de Deus seja refletida em você nesse lugar. Para não sair tomando decisões. Em casa, cara, tua casa é casa de Deus. É casa de Deus. Então, quem é que tem que estabelecer a paz na tua casa? Ore por esse lugar, é a tua casa, é você, sou eu. Sou eu. Saber que Deus tem pensamentos a nosso respeito já é tudo, gente. Saber que Deus tem pensamentos, gente, a pessoa mais importante do universo, Criador de todas as coisas, ele vem e manda uma carta e diz para você, sabia que eu penso em você? É para ficar emocionado. É mesmo, você pensa em mim, é? Estava pensando em você. Sabe quando você encontra alguém, fala assim, estava pensando em você, David? É legal, né? Mas estava pensando coisa boa, né? Estava pensando, eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Se Deus fala assim, eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito, Ele está dizendo o seguinte, os pensamentos certos são os meus a seu respeito. Não eventuais pensamentos que você nutre a seu próprio respeito. Eu é que tenho os pensamentos certos sobre você. Eu é que tenho pensamentos certos sobre o teu futuro. Eu é que tenho pensamentos certos sobre a tua família. Então, alinha o teu pensamento ao pensamento de Deus, porque os dele é que são certos. Alinha os teus pensamentos a respeito do futuro, do seu futuro, e não tenha medo. Isso é para a gente não ter medo, gente. Por quê? Porque eu sei que Ele tem pensamentos de paz. Então, não precisa ficar com medo do seu futuro. Você só precisa alinhar o seu pensamento ao pensamento de Deus, tendo esse relacionamento com essa pessoa que é o Espírito Santo, meditando na palavra. Para quê? Porque quando vier a situação, você sabe que pensamentos são os de Deus a seu respeito. E vão ser sempre de paz. Os pensamentos de Deus a seu respeito são sempre de paz. Os pensamentos de Deus a nosso respeito sempre são pensamentos de paz, apesar de qualquer circunstância. Esse povo aqui estava no cativeiro, esse povo aqui estava escravo, esse povo aqui estava nessa situação, porque também tinha saído da vontade de Deus, mas aí recebe uma carta dizendo, meus pensamentos a seu respeito são de paz. Então, não importa o que tenha acontecido, os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz. Pensamentos de paz, porque Ele é a nossa paz. O pensamento de Deus para mim e para você é sempre assim, eu vou trazer o Wellington para ficar perto de mim. Vou trazer para ficar perto de mim. São sempre pensamentos de paz. Porque o grande desejo de Deus é a nossa comunhão com Ele. Você está comigo aí?
E a gente, sem conhecer isso, a gente acaba entrando na ignorância. Por quê? Eu não sei o que Deus pensa, o que Deus diz a respeito da minha família, o que Deus diz a respeito da minha casa, o que Deus diz a respeito desse trabalho, do lugar que eu estou, das decisões que eu tenho que tomar. O que Deus diz? O que Deus diz? E a gente não sabe. E aí tem que ter medo, cuidado, para a gente não ficar procurando palavras que sejam de outros profetas, que não o profeta de Deus. E o profeta de Deus, a profecia de Deus, está aqui na palavra dele. Não que Deus não possa usar pessoas, Ele usa pessoas. Claro que Ele usa pessoas. Mas qualquer um que falar alguma coisa para mim, para você, se não estiver alinhado com a palavra, baseado na palavra, e se Deus não tiver falado no meu coração, está fora. Porque eu e você, a gente tem o privilégio de ter o Espírito Santo. O povo, no Antigo Testamento, precisava de profetas para dar direção. Eles precisavam, era uma necessidade deles. O rei precisava de um profeta para ter uma direção. Agora, eu e você somos dirigidos pelo Espírito Santo. A gente já tem a direção dentro de nós, a gente já tem a palavra em nós, a gente já tem Ele. A gente precisa se relacionar com Ele, cultivar isso, para tomar a decisão certa. E você vai tomar as decisões certas, no nome de Jesus. Amém? Aí a oração que eu preciso fazer é essa aqui, ó. Ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, guie-me pelo Teu bom Espírito por terreno plano. Isso aí está no Salmo 143, versículo 10. Você que está na internet está sem essa tela. Então, é isso. Senhor, me ensina a Tua vontade. Eu não quero não quero andar por desejos meus, eu quero andar pela Tua vontade. E olha só, ele no Antigo Testamento falando, guie-me o Teu bom Espírito. Ele está pedindo para ser dirigido pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero ser dirigido por Ti, pelo Espírito Santo. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Você pode fazer essa declaração? Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. E aí a gente faz essa oração aqui, ó. E aí a gente continua, Salmo 119, 130. A revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É isso aí. Deus Ele não vai se revelar complicado, de forma complicada. A gente é que tem que ir para a palavra e ler, meditar, ler, meditar, ler, meditar, sabe? Meditação nela. Fica lendo aqui. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí você fica meditando nisso aqui. Você imagina se esse versículo acompanhar você num dia? E aí uma situação surge, mas aí você fala, não, mas Deus falou comigo, porque está escrito na palavra, que Ele tem planos a meu respeito, são planos de paz. No final, eu chego lá. Eu não vou parar, não. Porque se Ele tem planos de paz para mim, eu não vou parar agora. Não vou, não. Eu me recuso a parar no meio do caminho. Eu me recuso, eu não vou parar no meio do caminho. Você também não vai parar no meio do caminho. Em nome de Jesus. Nada vai te parar. Deus está falando para um povo aqui e disse, ó, são 70 anos. Se desse só essa notícia, gente, vocês vão ficar 70 anos aí, todo mundo ia desmaiar, ia ficar nervoso, ia perder as forças. 70 anos no cativeiro, mas Deus antes falou assim, ó, constrói casa, constrói família, cresçam, tenham filhos, tenham netos, cresçam, prosperem nesse lugar. E quando Ele falou que eram 70 anos, vocês vão ficar aí, Ele antes falou, ó, ore pelo lugar, para que tenha paz aqui, para que tenha paz nesse lugar. E aí depois Ele fala, são 70 anos, mas aí o pessoal já tinha uma palavra para mudar de mente. Aí já tinha uma palavra para mudar de mente. E aí depois eles recebem essa outra palavra, dizendo assim, eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. E são pensamentos de paz. Guarda isso. Deus tem pensamento de paz para a gente, pessoal. Deus quer que você dê certo. Você já deu certo. Você já deu certo. Às vezes as pessoas não entendem isso, que já deu certo. Olha aí, olha o versículo 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Meu Deus, gente. É só orar que Ele te ouve. Fala com Ele que Ele te ouve. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não se esconde da gente. Ele se revela para a gente.
serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que aquele pessoal queria, do fundo do coração? Voltar para casa. Isso ia acontecer, não naquela geração, mas Deus não queria que eles ficassem ali sofrendo naquele lugar. Deus não quer que a gente fique sofrendo nesse lugar, qualquer que seja o lugar. Ele quer que você seja bem-sucedido onde você está. Ele tem essa palavra, que Ele tem planos a seu respeito e que são planos de paz. Planos de paz. Deus está trazendo uma programação nova de pensamento para aquele pessoal, assim como Ele está trazendo uma programação nova de pensamentos para mim e para você. Porque senão a gente vai ficar com aquilo que aconteceu e não ficar com o que Deus fez. E aquilo que aconteceu, eu quero trazer para um outro ambiente. Sabe o que aconteceu de verdade? Cristo morreu e ressuscitou. Cristo venceu a morte. Cristo nos fez novas criaturas. Cristo fez de nós a habitação do Espírito Santo. É nisso que a gente tem que se firmar. É nisso que a gente tem que focar. Agora eu tenho o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. E agora? Agora vamos para frente. Agora vamos pensar os pensamentos de Deus e botar em prática os pensamentos de Deus, porque a prática é que faz acontecer. Amém? É essa programação que Deus tem, para a gente não ficar com pensamentos baseados, sabem o quê? No que disseram para mim, baseado numa influência que eu tenho de alguma coisa, mas na influência da palavra. Eu botei aqui outros versículos, botei até uma frase também aqui, que Deus tem uma programação nova de pensamentos para nós, e os pensamentos de Deus estão aonde? Se a gente não tiver os pensamentos de Deus, a palavra dele, a gente não vai saber combater no dia a dia, gente. Porque, assim, eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele vai se movimentar dentro de mim, dentro de você, de acordo com aquilo que a gente alimenta também, se alimenta. Como é que você vai fazer? A Bíblia fala assim, lá em João 14, que o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar as palavras de quem? De Jesus. Como é que eu vou lembrar as palavras de Jesus se eu não medito nelas? Não sei. O convite é para a gente meditar nas palavras de Deus, para a gente saber quais são os pensamentos dele e a gente viver os pensamentos dele. Porque ele quer que a gente experimente. Olha Isaías também falando para a gente. Deixe o perverso o seu caminho. Já deixamos, não deixamos? Isso já aconteceu na nossa vida. O iníquo, deixe os seus... Então, eu pensava de um jeito, mas agora ele está dizendo, deixe esses pensamentos para trás. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não importa a circunstância, ele é rico em perdoar, e ponto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque quem precisa do perdão, pensa no que fez. Mas quem dá o perdão, pensa em quem é. Eu sou o perdoador, eu sou o Deus que perdoa, eu sou o Deus que saro. Então muda os pensamentos e para de pensar no que fez, para pensar em quem Deus é, rico em perdoar. Alinhar o pensamento com o pensamento de Deus. Quem se aproxima dele recebe perdão. Quem se aproxima dele recebe graça. Quem se aproxima dele recebe palavra. Quem se aproxima dele recebe cura. Quem se aproxima do fogo se queima. Se queima. E quanto mais perto do fogo, menos dessa pessoa vai existir. Porque o fogo faz o papel dele, de consumir tudo aquilo que é humano mesmo, aquilo que é natural, para ficar só o fogo. Vai ficar só o fogo. E aí? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ah, não? Os nossos caminhos não são os mesmos? Não. O que eu tenho para você é mais alto. Meu plano para você é melhor. Olha aí, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus. Meus pensamentos são mais altos do que os seus. Ah, Deus falando isso para mim e para você, gente. Isso tem que encher a gente. Para a gente começar a direcionar a nossa vida a partir dos pensamentos dele. Direcionar as nossas decisões a partir dos pensamentos dele. Direcionar as nossas escolhas a partir dos pensamentos dele. Como é que eu escolho? Tem coisas que estão na cara que não é a vontade de Deus.
precisa nem de profeta nenhum se levantar para dizer, tem coisas que estão na cara que não é vontade de Deus, a gente sabe. E tem coisas que a gente precisa meditar um pouquinho para saber o tempo, o modo. Mas esse meditar um pouquinho requer um tempo com Ele. Com Ele. Porque para saber a vontade de alguém, eu tenho que conhecer alguém. Com Ele que eu digo, é em oração, e também na meditação da palavra. Deus está chamando a gente para meditar na palavra dele. Tá? Você tem direcionado a sua vida pelos pensamentos de Deus ou pelo que é lógico, que é natural? Essa é a pergunta que fica. E para terminar, que palavras têm sido importantes para você? Porque a gente recebeu ao longo da nossa vida muita informação, muita palavra, muita coisa que a gente guardou de outras pessoas, formadores de opiniões. Hoje em dia tem tanta gente indo pelo que diz as mídias aí, mídias sociais. Tem influência. Quem é o teu influenciador de verdade? É o seu coração, mas Jesus deu um alerta. A luz, veja bem, para que a luz que há no teu coração não seja trevas. Porque às vezes a gente está certo de algo, mas se não está alinhado com a palavra, aquela luz ali não é a luz da palavra. Luz de verdade é a palavra de Deus. Luz para o nosso caminhar. Ela é que é a luz. Ou a gente tem sido guiado pelas palavras de Deus, que está lá registrada na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia, o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Você crê nisso? E ela tem tudo para mim e para você. Tudo que eu preciso, tudo. Então não importa a circunstância, o que você está vivendo, o que eu estou vivendo. Deus está falando, olha, não pense como um cativo, para você não viver como um cativo. Não pense como um exilado, para não viver como exilado. Não pense como um derrotado, para viver como um derrotado. Levanta, se ajeita, prospere, progrida. Essa é a minha vontade para você, para que as pessoas vejam a minha glória em você. Que eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Esses pensamentos são de paz para dar o fim que você deseja. E aí você vai me buscar e vai me encontrar, se você me buscar de todo o coração. Essa é a grande promessa, gente. Tanta gente buscando tanta coisa e não consegue encontrar. E Deus fala para mim assim, você vai me buscar? Se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Deus não despreza a oração. Deus não despreza a oração. De ninguém. Qualquer um que busca o Senhor de todo o coração acha. Vamos ficar de pé? Qualquer um. Progrida, prospere, construa. Deus está chamando a gente para construir. O culto de hoje começou com a palavra que o Vitor leu aqui. Você não está vendo? Eu estou fazendo coisa nova. Muda seu pensamento. Para de pensar nas coisas velhas, porque eu estou fazendo coisa nova. Por acaso você não está vendo o que eu estou construindo? Por acaso você não está vendo o que eu estou fazendo? Tem uma coisa nova sendo feita. Não tenha medo do seu futuro. Guarda isso, não tenha medo do seu futuro, só ande com Deus, porque Ele sabe que pensamentos têm a seu respeito, são pensamentos de paz. Não tenha medo do futuro dos seus filhos, só ande com Deus, junto com Ele. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus a respeito dos seus filhos são de paz, para dar uma esperança e um futuro. Os pensamentos de Deus para os seus filhos são de paz. Não tenha medo. Não tenha medo, progrida, prospere, ore pelo lugar onde você está plantado, onde você está estabelecido. Entenda isso da maneira que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Ore pelo lugar e gere paz naquele lugar, porque a paz daquele lugar vai ser a sua paz. O progresso daquele lugar vai ser o seu progresso. A alegria daquele lugar vai ser a sua alegria. Tudo vai ser desse jeito, a partir da sua oração. Então vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscar de todo o vosso coração.